Capítulo 5, Parte 1. É difícil dar um exemplo da diferença entre a língua masculina e a língua feminina, visto que 2/3 equivalentes não podiam ser traduzidos, a não ser pela mesma palavra. O homem diria, entre aspas, que será sem espinhos. A mulher diria, entre aspas, pétalas do sol poente. E um e outro compreenderiam que se tratava de uma rosa. É um exemplo aproximativo. No tempo de Eleia, os homens ainda não haviam inventado a rosa. Entre aspas, de comer máquina. Eram 3 palavras, mas segundo a lógica da língua de Eleia, era também uma só palavra, o que em gramática portuguesa seria chamada de um substantivo, e que servia para designar, entre aspas, o que é o produto da máquina de comer. A máquina de comer era a máquina que produz o que se come. A máquina estava pousada sobre o leito, diante de Eleia, que haviam ajudado a sentar e que se sustentava apoiada em travesseiros. Haviam-lhe dado roupas encontradas nas prateleiras, mas ela não tinha tido força para vesti-las. Uma enfermeira tinha querido vestir-lhe um suéter, mas ela teve um gesto de recuo e no seu rosto surgiu uma tal expressão de repulsa que não haviam insistido. Tinham-na deixado nua, seu busto emagrecido, seus pequenos seios apontados para o céu eram de uma beleza quase espiritual, sobrenatural. Para que ela não tivesse frio, Simon havia aumentado a temperatura do quarto. Hoover transpirava como um bloco de gelo sobre uma grelha. Já havia molhado sua camisa, mas as camisas dos outros também estavam prontas para serem torcidas. Uma enfermeira distribuiu guardanapos brancos para enxugar os rostos. As câmeras estavam lá. Uma delas mostrou em primeiro plano a máquina de comer. Era uma espécie de meia esfera verde, salpicada de um grande número de botões coloridos, dispostos em espiral, indo do cimo até a base, e que reproduziam em várias centenas de nuances diferentes todas as cores do espectro. No alto encontrava-se um botão branco. A base repousava sobre um pedestal em forma de cilindro pequeno. O conjunto tinha o volume e o peso de uma metade de melancia. Eleia tentou erguer sua mão esquerda. Não conseguiu. Uma enfermeira quis ajudá-la. Simon afastou-a e tomou a mão de Eleia na sua. Grande primeiro plano da mão de Simon, segurando a mão de Eleia e conduzindo-a em direção da máquina de comer. Primeiro plano do rosto de Eleia, seus olhos. Lanson não podia se desviar. Tinha sempre uma ou outra de suas câmeras, obedecendo a seu impulso semi-inconsciente, voltando a se fixar sobre a insondável noite desses olhos de outros tempos. Ele não os enviava para a antena, guardava-os numa tela de controle só para ele. A mão de Eleia pousou no cimo da esfera. Simon a guiava como a um pássaro. Ela tinha vontade, mas não tinha força. Ele sentia onde ela queria ir e o que queria fazer. Ela o guiava. Ele a conduzia. O longo dedo indicador pousou sobre o botão branco. Depois tocou os botões de cor, daqui, dali, de cima, de baixo, do meio. Hoover anotava as cores,
num envelope úmido tirado do seu bolso. Mas não tinha nenhum nome para diferenciar os 3 tons de amarelo que ela tocou um após o outro. Desistiu. Ela voltou para o botão branco. Descansou aí, quis apoiar-se, não conseguiu. Simon ajudou-a. Mal o botão afundou-se, houve um ligeiro barulho e pela abertura um pequeno prato de ouro retangular caiu. Continha 5 esférulas de matéria translúcida, vagamente rosada, um minúsculo garfo de ouro com 2 dentes. Simon pegou o garfo e espreitou uma das pequenas esferas. Esta ofereceu ligeira resistência, depois se deixou transpassar como uma cereja. Ele levou-a para os lábios de Leia. Ela abriu a boca com esforço, foi sacrifício fechá-la sobre o alimento. Não fez nenhum movimento de mastigação. Adivinhou-se que a esfera devia estar se fundindo na sua boca. Depois a laringe subiu e desceu, visível na garganta emagrecida. Simon enxugou o rosto, alcançou-lhe a segunda esférula. Alguns minutos mais tarde, ela utilizou sem ajuda a máquina de comer. Tocou levemente alguns botões diferentes, obteve esferas azuis, absorveu-as rapidamente, repousou alguns minutos, depois acionou novamente a máquina. Recuperava as forças com uma rapidez incrível. Parecia que ela pedia à máquina mais do que alimento, o que era necessário para tirá-la imediatamente do estado de fraqueza no qual se encontrava. Tocava em botões diferentes, obtendo de cada vez um número diferente de esferas de cores variadas. Ela as absorvia, bebia água, respirava profundamente, descansava alguns minutos e recomeçava. Todos os que estavam no quarto e aqueles que seguiam a cena sobre a tela da sala de conferências viam literalmente a vida refluir, seu busto desabrochar, seu rosto se encher, seus olhos retomarem a antiga cor profunda. Máquina de comer, era uma máquina para dar comida. Talvez fosse também uma máquina para curar. Os sábios de todas as categorias ferviam de impaciência. As 2 amostras da civilização antiga que eles tinham visto se manifestar, a arma e a máquina de comer, excitavam loucamente sua imaginação. Ardiam de impaciência para interrogar Eleia e abrir esta máquina que pelo menos ela não era perigosa. Quanto aos jornalistas, depois da morte de Ionesco, que lhes havia fornecido sensação para todas as ondas e todos os jornais, eles viam com encantamento a máquina de comer e seus efeitos sobre Eleia, como uma nova fonte de informação não menos extraordinária, porém, desta vez, mais otimista. Sempre o inesperado, o branco depois do negro. Esta expedição era decididamente um bom negócio jornalístico. Eleia, enfim, afastou a máquina e olhou todos aqueles que a cercavam. Fez um esforço para falar. Este foi apenas audível. Recomeçou e cada um ouviu na sua própria língua. Vocês me compreendem? Sim. Oui. Yes. Da. Eles balançavam a cabeça. Sim, sim, eles compreendiam. Quem são vocês? Amigos, disse Simon. Mas Leonova não se aguentou. Ela pensava numa distribuição geral de máquinas de comer aos povos pobres, às crianças esfomeadas. Perguntou vivamente: como funciona isto? O que você põe lá dentro?
Eléa pareceu não compreender, ou então considerar essas perguntas como um barulho feito por crianças. Seguiu seu próprio raciocínio, perguntou: Nós devíamos ser 2 no abrigo. Eu estava sozinha? Não, disse Simon. Vocês eram 2. Você e um homem. Onde está ele? Está morto? Não, ainda não foi reanimado. Começamos por você. Eléa calou-se um instante. Parecia que a notícia, em vez de alegrá-la, despertava-lhe certa tristeza. Ela respirou profundamente e disse: Ele é Coban. Eu sou Eléa. Perguntou de novo: Vocês, quem são vocês? E Simon não encontrou outra coisa para responder: Somos amigos. De onde vocês vêm? Do mundo inteiro. Isto pareceu surpreendê-la. Do mundo inteiro? Não compreendo. Vocês são de Gondawa? Não. De Enisorai? Não. De onde vocês vêm? Eu venho da França, ela da Rússia, ele da América, ele da França, ele da Holanda e... Não compreendo. Agora será que existe a paz? Fez Hoover. Não, disse Leonova. Os imperialistas... Cale a boca, ordenou Simon. Somos obrigados, disse Hoover, a nos defender contra. Saiam, saiam. Deixem-nos sozinhos, nós os médicos. Hoover desculpou-se. Somos uns estúpidos. Desculpe, mas eu fico. Simon virou-se para Eléa. O que eles disseram não quer dizer nada. Sim, agora reina a paz. Estamos em paz. Você está em paz. Você não tem nada a temer. Eléa deu um profundo suspiro de alívio, mas foi com certa apreensão visível que formulou a pergunta seguinte: Vocês têm notícias dos grandes abrigos? Eles aguentaram? Simon respondeu: Não sabemos. Não temos notícias. Eléa o olhou com atenção para ter certeza de que ele não mentia. Simon compreendeu que não poderia jamais lhe dizer outra coisa senão a verdade. Ela começou uma sílaba, depois parou. Queria fazer uma pergunta, mas não ousava, porque tinha medo da resposta. Olhou para todos, depois para Simon sozinho e perguntou muito docemente: Paikan? Houve um curto silêncio, depois um clique nas orelhas e a voz neutra da tradutora, aquela que não era nem voz de homem nem voz de mulher. Falou em 17 línguas nos 17 canais. A palavra Paikan não figura no vocabulário que me foi injetado e não corresponde a nenhuma possibilidade lógica de neologismo. Tomo a liberdade de supor que se trate de um nome. Eléa ouviu também na sua língua. Mas é claro que é um nome, disse ela. Onde está ele? Vocês têm notícias dele? Simon olhou-a gravemente. Não temos notícias dele. Quanto tempo pensa que dormiu? Ela olhou com inquietação. Alguns dias, respondeu ela. Mas, disse Simon. De novo, o olhar de Eléa examinou a decoração ao redor e os personagens que a cercavam. Encontrou o expatriamento do seu primeiro acordar, tudo insólito, como um pesadelo, mas ela não podia aceitar a explicação inverossímil. Devia haver uma outra.
tentou apegar-se ao impossível. Dormi quanto tempo? Semanas? Meses? A voz neutra da tradutora interveio novamente. Traduzo aqui aproximadamente, a não ser o dia e o ano. As medidas de tempo que me foram injetadas são totalmente diferentes das nossas, são igualmente diferentes para os homens e para as mulheres, diferentes para o cálculo e para a vida normal, diferentes segundo as estações e diferentes segundo a vida e o sono. Mais, disse Simon, muito mais. Você dormiu durante... Atenção, Simon, gritou Lebeau. Simon parou e refletiu alguns segundos, preocupado, olhando Eléa. Depois virou-se para Lebeau. Você pensa? Tenho medo, disse Lebeau. Eléa, ansiosa, repetiu sua pergunta. Dormi durante quanto tempo? Você compreende a minha pergunta? Desejo saber quanto tempo dormi. Desejo saber. Nós compreendemos, respondeu Simon. Ela calou-se. Você dormiu... Lebeau interrompeu novamente. Não estou de acordo. Colocou a mão sobre o seu microfone para que as palavras não chegassem até a tradutora e sua tradução aos ouvidos de Eléa. Você vai lhe dar um choque terrível. É melhor dizer-lhe pouco a pouco. Simon estava sério, franzia as sobrancelhas com ar de teimosia. Não sou contra o choque, disse ele, também fechando seu microfone com a palma da mão. Em psicoterapia, preferimos o choque e nunca a mentira que envenena. E creio que ela agora está bastante forte. Desejo saber, recomeçou Eléa. Simon virou-se para ela, disse-lhe abruptamente. Você dormiu durante 900.000 anos. Ela o olhou com estupefação. Simon não lhe deu tempo para refletir. Isto pode lhe parecer extraordinário, a nós também, mas, no entanto, é a verdade. A enfermeira lerá para você o relatório da nossa expedição, que a encontrou no fundo de um continente gelado, e o dos laboratórios que mediram, através de diversos métodos, o tempo em que você aí passou. Ele falava num tom diferente, escolar, militar, e a voz da tradutora calcava-se na sua, calma, indiferente, no fundo do ouvido esquerdo de Eléa. Esta quantidade de tempo não tem medida comum com a duração da vida de um homem, e mesmo de uma civilização. Não resta nada do mundo em que você viveu, nem mesmo sua lembrança. É como se você tivesse sido transportada a outro extremo do universo. Você deve aceitar essa ideia, aceitar os fatos, aceitar o mundo onde você acordou e onde tem somente amigos. Mas ela não o ouvia mais. Ela tinha se afastado, separado da voz no seu ouvido, desse rosto que lhe falava, desses rostos que a olhavam, desse mundo que a acolhia. Tudo isto se afastava, se apagava, desaparecia. Restava apenas a abominável certeza, mas ela sabia que ele não tinha mentido.
a certeza do abismo através do qual ela tinha sido projetada, longe de tudo o que era a sua própria vida, longe de Pai Khan. Berrando o seu nome, ela endireitou-se na cama, nua, selvagem, soberba e tensa como uma fera acossada. As enfermeiras e Simon tentaram retê-la. Ela lhes escapou, saltou do leito gritando: Pai Khan! Correu em direção à porta, passando no meio dos médicos. Zabre tentou segurá-la, recebeu uma cotovelada no estômago e a deixou partir enquanto ele cuspia sangue. Hoover foi empurrado contra a parede. Forster recebeu no seu braço esticado em direção a ela um golpe tão duro que pensou que tivesse um osso quebrado. Ela abriu a porta e saiu. Os jornalistas que seguiam a cena sobre a tela da sala de conferências correram para a Avenida Montsen. Viram a porta da enfermaria se abrir bruscamente e Eleia correr como uma louca, como um antílope que vai ser agarrado por um leão em direção a eles. Fizeram uma barreira. Ela chegou sem vê-los. Gritava uma palavra que eles não compreendiam. As lâmpadas duplas dos flashes de laser espocaram em toda a linha dos fotógrafos. Ela passou através, derrubando 3 homens com seus aparelhos. Corria em direção à saída. Chegou aí antes que alguém a segurasse, no momento em que a porta de correr se abria, para deixar entrar um carregamento de alimentos, conduzido por um chofer de macacão, forrado da cabeça aos pés. Do lado de fora havia uma tempestade branca, um nevoeiro denso. Louca de angústia, cega, nua, atirou-se nas navalhas do vento. O vento enfiou-se na sua carne, ergueu-a e levou-a nos seus braços para a morte. Ela se debateu, retomou o pé, bateu no vento com seus punhos e com sua cabeça, arrancou-o do seu peito, gritando mais forte que a tempestade. O vento e a neve entraram-lhe na boca e apagaram-lhe o grito que nascia na sua garganta. Ela caiu. Os homens a recolheram 1 segundo depois e a transportaram. Eu bem que havia dito, disse Lebeau a Simon, com uma severidade que temperava a satisfação de ter tido razão. Simon, triste, olhava as enfermeiras agindo, friccionando Eleia inconsciente. Pai Khan, murmurou. Ela deve estar apaixonada, disse Leonova. Hoover caçoou. De um homem que ela deixou há 900.000 anos. Que ela deixou ontem, disse Simon. O sono não tem duração, e durante a curta noite a eternidade impôs-se entre eles. Infeliz, murmurou Leonova. Eu não podia saber, disse Simon baixinho. Meu filho, acrescentou Lebeau, em medicina, aquilo que não sabemos, devemos supor.